onde você participa conosco. Nós estamos simultaneamente pela Rádio Trianon, 740 AM de São Paulo, Rádio Universal, 810 AM de Santos, e também pela TV Ética e tvexito.com.br. Acesse, viu? Temos também as reprises que acontecem às 18h30 e às 6 da manhã. Baixe, então, o nosso aplicativo da TV Êxito para que você possa acompanhar uma programação diferenciada. Não conhece o aplicativo da TV Êxito? Não? Então, você precisa e deve conhecer o aplicativo da TV Êxito, onde você vai poder acompanhar filmes, programas de entretenimento, muito. Ah, Liliane, é demais. É demais mesmo, viu? Porque aqui a gente prepara a programação que respeita você, telespectador e ouvinte, tá? Então, baixe o aplicativo, é de graça aí no seu tablet, no seu smartphone, no seu dispositivo móvel, tá? Gente, ônibus liberam avenidas, mas greve continua, hein? Justiça mantém novo modelo de inspeção veicular. Falta de água vem de descaso com a infraestrutura. Brasil lança a meta de 10 anos para zerar analfabetismo. Tudo isso e muito mais na presença e vez dos nossos amigos ilustres convidados. A começar por ele, o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa. Como vai? Tudo bem, Luiz? Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade da gente debater aqui esses temas que são atuais e importantíssimos. Ele que é, gente, presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo. Também comigo, meu querido amigo, empresário e economista, José Roberto Faria Lima. Tudo bem, Faria Lima? Deixa eu aproximar o microfone. Obrigado, tudo bom, querido? Estou sentindo falta. E os netinhos? O netinho não, as minhas gêmeas. Seus netinhos, meus gêmeos. O Vitor e a Laura estão ótimos. Passamos um dia lindo ontem, foi o Dia das Mães. Ontem você estava babando, né? Eu estava abafando e babando. Foi um dia maravilhoso. Em casa, tudo bem? Em casa, tudo bem. Satisfação ontem a mais velha já foi assistir o tal One Direction. Olha, nossa, a mãe teve que sair para levá-las lá. É assim, começa agora a maratona. Também comigo a minha amiga, jornalista e apresentadora Beth Russo. Tudo bem, Beth? Tudo bem, Liliane. É um prazer imenso estar de volta aqui nesta bancada de debates tão acalorados. Muito bem, eu vou começar com esse aqui, ó. Motoristas e cobradores de ônibus bloquearam hoje o trânsito em ao menos 2 avenidas na zona sul de São Paulo, travando o tráfego da região. Por volta das 4 horas, os manifestantes colocaram ônibus atravessados nas vias, onde permaneceram até as 9, quando liberaram as vias. A greve de ônibus, no entanto, permanece. Nenhuma autoridade municipal se pronunciou sobre o assunto. Vou começar com você, José Roberto Faria Lima. Olha, essa situação é crítica. Eu estava escutando lá embaixo a conversa do Luiz Alberto com o Fausto, né? Realmente uma cidade estelar, uma cidade de 11 milhões de habitantes, uma área metropolitana de 20 e poucos milhões de habitantes, 10% da população brasileira centralizada em 1/1000 do território nacional, não pode ficar dependendo apenas, entende, de um modal, que seria o caso dos ônibus. É horrível. Você sabe, nós começamos a construção do metrô no tempo da administração do Brigadeiro em 69. 45 anos atrás. E ele dizia o seguinte: se no ano 2000 nós não tivermos 300 quilômetros de metrô, será o caos. E nós já vivemos o caos. Então essa situação é uma situação difícil de ser analisada, porque também falta autoridade do governo de tentar frear um pouco essas manifestações. Tudo é manifestação e quem paga é o povo. Estava conversando com o meu guru, seu grande amigo, que te mandou um abraço, Getúlio Hanashiro. Ô, queridão. 1 bilhão e 600 milhões é dado agora de subsídio, mas não basta. Não basta para cobrir. Os ônibus andam numa velocidade muito lenta, então são obrigados a colocar mais ônibus. E eles são depredados. O que houve de depredação de ônibus é uma loucura nesse ano aqui em São Paulo. Quer dizer, é como se fosse tiro no pé. Além disso, o pessoal que trabalha é um pessoal que não recebe hora extra, é um pessoal que não tem nenhuma segurança. Então fica uma situação que você fica no meio termo. Quando o empresário não é de péssima qualidade, como foi o caso há pouco tempo atrás de uma greve, por conta realmente de uma gestão que a prefeitura, inclusive, interveio e tirou a empresa do São 15 mil ônibus rodando em São Paulo, entende? E nesses corredores que são mal feitos, que não são adequados, ou nessas faixas que, no meu entender, porque não foram pintadas fosforescentes, não adianta nada. Eu tive um debate com a senhora secretária de Planejamento, outro dia, no Conselho da Federação do Comércio,
Eu não vejo, entende, alternativa, porque só se fala no discurso que é preciso investir em transporte em massa, que o problema é do transporte individual e não existe uma sintonia entre o partido a nível federal com a nível estadual, se incentiva o carro a 72 prestações. Se o carro quebra, você não tem dinheiro, graças a Deus. O incentivo de carro completou mais de 15 anos, ou incentivando o crédito ou incentivando a redução do IPI. A proporção que essa indústria se instalou, convidada, inclusive através de atrativos fiscais, se coloca o carro como vilão. Dentro da cidade tem a maior quantidade de carro per capita. O ônibus não é o modal de uma cidade dessa, é errado, completamente errado, não pode, não vai dar certo de jeito nenhum a locomoção através de ônibus, o transporte público ou o deslocamento dentro da cidade. Não se pode condenar o carro e fechar o carro, como fez agora o plano diretor, eliminando as garagens, né, perseguindo as garagens, é um absurdo. Isso é uma falta de lógica. Em Hong Kong, eles só lhe dão a licença para o carro se você comprovar que você tem uma garagem. Então, dá notícia total. Então, qual é? Aqui, o plano diretor novo, recém-aprovado, ele evita que tenha um número de garagens em prédios, entendeu? Então você não vai aprovar mais uma quantidade de garagem em prédio, e o que é pior, em prédio comercial também. Então você, evitando o número de garagens, por exemplo, um apartamento de 150 metros quadrados, que normalmente em área de baixo, médio e alto padrão girava em torno de uma garagem a 3 garagens por unidade, hoje será vetado isso, no máximo uma garagem ou nenhuma garagem para os projetos populares. Por outro lado... Por conta de diminuir a quantidade de carro, tirar o incentivo do uso do veículo e do uso... Então, vamos matar a vaca para acabar com o carrapato. Quer dizer, mas antes da gente dar condição... Há um cinismo muito grande do poder público quando se fala em todas essas medidas. Exatamente. Você me desculpa, mas acho que você já, em tese, já concluiu, e vale a pena aqui essa intervenção. Por quê? Porque, como já foi dito anteriormente, existe falta de um planejamento. E quando a gente vê que existe essa forma, que é uma forma de conquistar voto, né? Favorecer para que a pessoa tenha o seu carro, é gostoso a gente ter um carro, é uma meta. Todo mundo que se forma fala, quando eu comprar o meu carrinho, ou está trabalhando, nossa, vou juntar para comprar o meu carrinho. É uma meta de vida, é uma meta de consumo, é um sonho de consumo. Mas acontece que essa política teria que ser mudada e teria que se transformar, porque se acabar do dia para a noite com os carros, com o uso de carro, é inviável. Quer dizer, você tem que ter uma política pública no sentido de criar fomento para outros segmentos produtivos e que possa dar mão de obra, quer dizer, possa usar essa mão de obra que sairia das empresas de carros, de veículos, né? Então, automotores. Então, isso precisa de um planejamento, e um planejamento exige tempo. Agora, o tempo que o governo federal está aí, esse governo está aí, já dava suficientemente para planejar coisas, mas políticas públicas que se coadunem com uma realidade do que coisa em cima da hora, factual, só para dizer que está preocupado com o cidadão. Está preocupado nada, está preocupado em tumultuar mais ainda o nosso cotidiano. Essa opção, por exemplo, pelo pneu, contra o trilho, sim, é algo que já vem de longe. E o grande problema também é que as nossas cidades nunca foram planejadas. Você analisa bem o processo evolutivo do fenômeno de urbanização no Brasil, e quando eu nasci, por exemplo, uns 40 anos atrás, o Brasil é basicamente rural. Hoje é 90 e poucos % urbano. Nem existe mais essa distinção entre rural e urbano. É rurbano. Então você veja as cidades todinhas. Brasília, eu me lembro de Brasília, eu morei lá, eu acho que foi um dos poucos representantes de São Paulo que morava em Brasília. Brasília, quando foi construída, no tempo do Juscelino, que foi exatamente ele que fez a opção pelo pneu, o Brasil inteiro tinha 125 mil carros. Então, nós vamos construir uma cidade que abrigue a população inteira de veículos do Brasil. Hoje, Brasília tem 1,5 milhão de carros. Quando eu cheguei lá, não tinha sinaleiras, não tinha sinal de trânsito, era tudo tesourinha, era um sistema fantástico de mobilidade. Hoje, é o caso de São Paulo, tem 5,5 milhões ou 7 milhões de carros aqui dentro da cidade. Os 17 mil quilômetros de ruas
entende, não foi ampliado. Então, eu vou fazer um raciocínio simplista aqui, né? Porque a gente gosta de facilitar as coisas aqui. Aqui a gente aponta e critica, né? Porque somos cidadãos, como todos vocês aí que nos ouvem e nos assistem. Agora, vamos apontar uma solução que não seja o metrô. Sabe por quê? Porque eu já recebi aqui também diversas autoridades que trabalham superintendência do metrô, etc. Eles falam, olha, todo mundo acha que é muito simples fazer metrô. Metrô é algo complicadíssimo, sobretudo porque nós enfrentamos uma burocracia absurda, e aí eu comecei a ver, né, por debaixo da terra o que acontecia. E olha, gente, se é tudo aquilo que ele me contou mesmo, 100%, 50% eu já ficaria apavorada, 100% eu estou desesperada. Qual seria a outra solução? Porque o prefeito aqui também está levando borrachada por conta das vias. Aí eu ouço um lado e disse, não, Liliane, eu chego para trabalhar na hora certa. Aí o outro fala, mas isso é colocar os que podem contra os que não têm, né? Mas é tudo planejamento, Liliane. Essa guerra social é muito interessante na eleição. Agora entenda, você eleito hoje, o que o senhor faria? A faixa de ônibus é corretíssima, ela só tem que se observar porque ela destrói o comércio, ela acaba com uma incentivo a todo o comércio que existia por quê? E a via, porque ela veta a pessoa de estacionar dentro da empresa comercial. O monotrilho já está sendo feito a maior rede de monotrilho, tem que se fazer o mais monotrilho. O veículo leve sobre trilho é o mesmo como se fosse o Expresso Tiradentes, ao invés de um ônibus trafegando naquele túnel, é um trilho, que é mais rápido, carrega mais gente, ele é mais econômico e finalmente não polui, né? O ônibus polui de toda forma. Você tem uma coisa automatizada, o ônibus é muito difícil de ser automatizado, quer dizer, você soltar um ônibus sozinho, como se fosse um drone, como se fosse uma coisa, e o monotrilho não, e o VLT não, e todos eles podem ser automatizados, eles requerem uma pessoa só para emergência ou controle daquilo que a central está mandando. Então, tudo é mais moderno, melhor e mais rápido. Aí você tem condição de fazer o transporte público dentro de um modal trilho interessante. Agora, vamos ao metrô enterrado, que não é o caso, por exemplo, daquele que sai de Itaquera e vai para o centro da cidade. Ele trafega quase que 90% de superfície. Esse metrô de superfície ele ainda permite outra coisa, ampliação vertical, porque ele está numa região de trem. Quer dizer, vamos ao o trem metropolitano. O trem metropolitano ele pode também cortar a cidade, aí servindo a linha dele também para fazer isso. Quer dizer, a solução só não é ônibus, e principalmente em corredor. Porque o corredor tem o farol, o semáforo do pedestre, o pedestre precisa acessar o ônibus e sair de dentro do ônibus. Lá no meio tem uma baia que não estaciona a quantidade de ônibus suficiente, então essa baia ela fica entupida de ônibus um atrás do outro, sem descer e subir passageiro, porque só pode existir na baia, na calçada da faixa não. A faixa até nisso é boa, você para 3, 4, 5 ônibus no ponto de ônibus e começa a descer e subir gente, porque tem a calçada toda para fazer isso, a baia não tem, a baia do meio não tem. O corredor de ônibus ele tem a passagem não paga, quer dizer, você tem que pagar a passagem no ônibus. Se for o cartão, ainda passa rápido, se for em dinheiro, demora. Então, você, com 6 pessoas, você lota a subida. Então, a subida é mais demorada, a descida não, mas a subida é mais demorada. Então, por todos os motivos, o corredor de ônibus não existe. E o que está provando é 9 de julho, Santa Amaro, principalmente em Miboimirim, onde está esse caos hoje, onde está esse inferno. Aí, de troca disso, você dizer, em vez de todo esse inferno, esse má atendimento, você não vai ter carro. Você está brincando, não é isso? Então, você tem que primeiro instalar o modal correto, sob trilho, e você fala em dinheiro, né? Os corredores de ônibus, nessa administração, há uma previsão de investimento federal de 12 bilhões de reais, o que daria 2 linhas de metrô enterrado. Se fosse de superfície, monotrilho ou VLT, muito mais. Então, na verdade, em todos os ângulos, o ônibus não pode ser aumentado. O que falta na realidade é gestão e visão. Nesse novo plano diretor, por exemplo, o que São Paulo vai se transformar? São Paulo hoje foi uma cidade industrial, é uma cidade de serviços, e a tendência de São Paulo é se transformar numa cidade de serviços quaternários, com serviços sofisticados. Ela é hoje 98% de serviço, não tem indústria. E serviços. Então tem transporte de carro, sim.
e serviços sofisticados cada vez mais. Veja o seguinte, por que não estão já pensando na infraestrutura do amanhã? Por que não estão colocando fibras óticas? Por que não estão criando condições de você ter o teleemprego, de você ter a teleeducação, em que você vai eliminar a necessidade de mobilização, de mobilidade pela cidade? Uma cidade estelar, o Luiz estava comentando lá embaixo, essa cidade estelar como São Paulo não pode, entende, deixar de ter troncos que venham fazer a alimentação dos sistemas circulares. Olha, eu sempre conto aqui para você, eu morava em Cumbica, papai comandou a base de Cumbica. Naquele tempo, os recos são soldados, eles optavam por servir na aeronáutica, era mais interessante, e iam de trem, o famoso trem das 11 para Cumbica. Ou seja, nós tínhamos ramais de trem. E agora estão discutindo o ramal do metrô para lá. Isso mesmo. Olha, e tem uma complicação. Mas eu quero ouvir você, Beth, sobretudo porque a gente está falando de gestão, de planejamento. O Brasil agora lança a meta para 10 anos zerar o analfabetismo. Após 4 anos de discussão, vejam vocês, o Plano Nacional de Educação irá ser votado nos próximos dias. A lei impõe o desafio, vejam vocês, de zerar o analfabetismo em 10 anos. São 19 metas, desde o ensino infantil até a educação superior. Agora, o objetivo é mudar o atual cenário, onde 8,6% da população, o equivalente a 13,12 milhões de brasileiros, não sabem ler nem escrever. Seu comentário, querido. Liane, a gente muda o assunto de mobilidade urbana para educação, mas a questão, o fulcro da questão, a base toda está no planejamento, como muito bem disse o nosso deputado Faria Lima. A questão é você ter visão de futuro, né? E intenção dessa visão de futuro, que não acontece com aqueles que têm sido eleitos. Veja, nós estamos já no 12º ano de gestão, né, do mesmo partido no poder federal. Será que precisou chegar até aqui para ter o Plano Nacional de Educação, né, que aqui diz que são 4 anos de discussão? Claro que ele precisa ser discutido, mas eu pergunto, quando você é candidato, você não tem um plano de governo? Nesse plano de governo não consta as suas intenções, aquilo que você pretende fazer, mudar, acrescentar, virar a mesa, porque se está errado, você tem que mudar, você tem que ter uma proposta revolucionária, mas não revolucionário de bandeirinha vermelha, é revolucionário de prática, quer dizer, tirar aquilo que está sendo feito e virar a mesa, fazer uma coisa moderna, contemporânea, que você possa usufruir com sabedoria, né? Se equiparar a outros países evoluídos. Não foi isso que aconteceu, nós só andamos para trás. E agora, às vésperas das eleições, sempre nesse momento assim, né, de marketing, aparece a proposta que vai aparecer o Plano Nacional de Educação e tal, para eliminar o analfabetismo. Olha, analfabetismo é difícil de você eliminar no padrão que vem vindo. Não vai ser em 5 nem em 10 anos. Primeiro, porque nós temos os analfabetos funcionais, que é o pessoal que está se formando, você fala com eles, eles não entendem nada, e você pode fazer um teste, isso está se alastrando com a maldição da tecnologia, porque eu sou a favor, ninguém é contra a tecnologia, mas ela tem um lado maldito, que é o lado que condiciona a pessoa a ver ou pensar por frase, né? Quer dizer, 2 palavras ela pensou, passou a terceira, ela já não está prestando atenção, já não sabe o que foi dito. Faz um teste você, passa uma informação que tenha mais do que 6 palavras, e aí você vai ver que a pessoa te responde só as 2 primeiras, as outras subsequentes a pessoa não abstraiu. É verdade. Né? Então é um condicionamento mental que vai se criando. Então isso, somado à má estrutura da nossa educação, ao despreparo dos professores, porque o professor tem que ganhar bem, sim, mas ele tem que estar preparado também, ou fundamentalmente eles têm que estar preparados. Hoje a grande derrota da educação é isso. Então, antigamente... O ganhar bem ou está despreparado? É o estar despreparado. Nós todos lembramos aqui, as nossas mães, avós, que quando eram professoras, nossa, fulana de tal era professora, era uma alegria, uma honra ter uma professora na escola. Hoje, quando um filho fala, eu vou fazer pedagogia, você fala, pelo amor de Deus, não ou lembra, que vai ganhar mas não, vai fazer outra coisa, sei lá, entendeu? Não é nada. Isso, a própria família desmoraliza o curso porque sabe que, na prática, ele já está desmoralizado. Então, a gente precisa resgatar o valor de um professor, porque também a gente pega um monte de professor falando para mim fazer.
Entendeu? Quer dizer, está ruim o nível, e precisa melhorar o nível, precisa valorizar as escolas, os formadores dos professores, para que nós tenhamos gerações de professores vocacionados, que gostem mesmo e não vão fazer o curso porque é o mais fácil para fazer, e aí mudar tudo. Quer dizer, Você acha que ele devia fazer maior, como fizeram agora com os mais médicos, chamar mais professores? Aí a gente pode mudar, a gente já pode pôr melhoraria o portunhol. Olha, aí a gente também transfere a capital de São Paulo, né, para Cuba, está tudo certo. E aí, meu querido? O Mais Médico é um bom programa, não tenho dúvida. Tá os médicos certo. É que não são bons. Os médicos é que acham ruim. Não, os médicos que estão vindo também não são muito bons, não, porque na realidade nem médicos são. É verdade, mas ele é um bom programa no lugar onde tem a falta. Não, eu acho que aí nós estamos numa mesma questão, se me permite, eu acho que nós estamos no mesmo problema da educação. A gente está resolvendo de cima para baixo, quando a gente deveria ter políticas públicas na questão da educação, no caso medicina, fomentar, criar políticas públicas no sentido de melhorar salário e fomentar a ida de médicos para os pontos que estão desprovidos de médico ou de clínica adequada, enfim, fazer com que a gente valorize o que nós temos aqui e não ficar importando, e da onde a gente está importando, valha-me Deus. Eu vou falar uma besteira aqui e vou falar porque aqui a gente fala mesmo, a gente que fala, né? Sabe o que eu gostaria, na prática? Que houvesse a mão dupla, como que acontece por vezes do governo em relação a nós, né? Que é a multa. Então, assim, você vai num posto de saúde, não tem estrutura, não tem médico, quem que tem que ser punido? O município, o Estado, o governo federal, tem que ser punido. A cada 10 multas, um é destituído, porque mostra incompetência. Um é destituído. É o secretário. Vai rodar o secretário porque tinha que dar conta. Mas lá ninguém roda. Lá, sabe o que roda? É o planejamento de continuidade de poder. É só isso. E a gente, bobinho, vai aceitando também. E olha, você pôs o dedo numa ferida seríssima, que é porque nós temos as leis. As leis foram feitas para ser cumpridas e, na medida em que você não as cumpre, você tem o judiciário para recorrer. Só que cada vez que você vai recorrer ao judiciário, você tem 10, 15 anos para esperar sentado o resultado de uma reclamação. Ou seja, todo mundo aposta nessa falência das nossas leis, do nosso judiciário, para fazer o que quer. Desde de uma encomenda da área de serviços, ao qual a nossa cidade é tão vocacionada, até a coisa mais complicada que você possa ter, até o atendimento médico, enfim, coisas seríssimas e que precisam de imediatismo. Então, também falta investimento, sim, principalmente na área estadual, na questão de ampliar o número de varas, o número de atendimento, na questão judiciária, concursos, etc. Nós somos a 7ª maior economia do mundo e não somos a 5ª por causa da desvalorização do dólar. Dinheiro tem. O problema é que o dinheiro é gasto fora das prioridades. O país que não tem uma prioridade, não tem prioridade nenhuma. Quem tem mais que uma prioridade, não tem prioridade nenhuma. Esse plano aí, eu estava conversando com o Paulo Natanael. Aliás, o Paulo está lançando um livro hoje fantástico. É o 2º plano. Isso aí vem se arrastando e sendo utilizado como factoide eleitoral agora. Né? Não se resolve o problema. Quer dizer, a situação é muito crítica exatamente por isso, por falta de compromisso. O divórcio entre o Estado e a população, Estado não, entre o governo, porque o Estado é a ficção, o governo e a população é demais. Se você deve alguma coisa para o Estado, ele vem e te cobra online. Te bloqueia tuas contas. Mas se ele te deve... meu amigo... São os precatórios. Agora eu quero ouvir dele, que entende tudo de obra, né, de construção civil, de planejamento. Gente, empresários da construção civil defendem que não é só a carência de chuvas aí, como vem argumentando o governo estadual, não, tá? Nunca houve... Então, aliás, parece uma frase que a gente já conhece lá do governo federal, né? Uma estiagem, então. Mas o que eles alegam é que é a falta de infraestrutura e de saneamento. E aí, quem está levando um colapso no abastecimento de água, em São Paulo, todos nós já estamos sofrendo. Eles creem que uma série de medidas precisam ser tomadas com urgência, tanto para evitar a falta de água imediata, quanto para impedir que o problema se alastre aí ou se prolongue, né, a médio e longo prazo. É isso mesmo, meu querido Luiz Alberto de Araújo Costa? Absolutamente, sem dúvida. Tanto falta de um lado como falta de outro. E falta, inclusive, num terceiro lado.
O primeiro, a infraestrutura. Não se investe em infraestrutura porque não se tomou conta de uma administração da máquina para que ela não cresça tanto, não absorva tanto. Não se fez a parte dos bancos, que surge aí a dúvida se é interessante para os governos deixar o dinheiro nos bancos. Os bancos não são mais de governo, né? Não existe mais o Banco Estadual, o Banco Municipal, só existe o Banco Federal. E, por terceiro, essa falta de estrutura, de dinheiro para investimento em infraestrutura gera a falta d'água. Aí surge um terceiro caso, que é também o uso da água. Infelizmente, as cidades mudaram tanto que o uso da água tem que ser planejado também. Então, a nível municipal, as grandes cidades como São Paulo, ela tem que ter um uso da água diferente. O sujeito tem que ter uma multa para o prédio dele, mesmo antigo, se adaptar dentro de 1 ano, 2 anos ou 3 anos à água de reuso. Ele tem que ter a água de reuso. A água de reuso é uma coisa mais que natural. As privadas tão funcionarem óbvio, com água de reuso. Tão óbvio, né? Privadas, piscinas, lagoas, eu fui agora, só que vale a pena porque está na sua área. Eu fui agora uma exposição, adorei como é que é? Lavabos inteligentes. Isso. É assim, você lava a mão, aí aquela água da mão, da escovação, não sei o quê, ela fica armazenada para descarga. Sem uma dúvida. Coisa, uma solução mais simples, um uma aparelho só. acabar com a Agora, hidra. o valor disso, amigo, eu falei, eu quero comprar e vou botar isso na minha conta. Eu falei, amigo, dá não. A água de reuso ela é barata sim, porque ela capta de chuva. Ela tanto capta de chuva de telhado, principalmente, como capta de áreas pavimentadas. Então, as áreas impermeabilizadas e telhado são captadores de água de reuso. Essa água de reuso vai para a caixa superior bombeada e desce servindo as descargas e, futuramente, se necessário, as aguações, lavar, etc., áreas comuns. Isso, um prédio novo já deve sair só aprovado a sua construção se ele tiver um sistema de água de reuso. Os prédios novos ainda não estão saindo dessa forma. Se faz o plano diretor, mas não mexe nisso. O prédio antigo deve ser dado um prazo para ele para isso. Agora, a vergonha maior é que nem o prédio público tem água de reuso. Nem o prédio público. Que deveria dar o exemplo. O prédio público, inclusive, tem um vazamento. Então, as águas hoje em dia, principalmente dos piscinões, por exemplo, que crescerão a cada vez mais, a área impermeabilizada não há como evitar, e o piscinão não há outra maneira de fazer, a não ser acumular a grande pancada de chuva. Esses piscinões também serviriam de água de reuso. Enfim, a água de reuso ela pode ser utilizada hoje muito. A água de reuso é a mesma que a água cinza? É a água da chuva ou a água que não teve um tratamento químico. Então, qualquer água que não teve um tratamento químico, isto é, sujeita a possuir nela bactérias, né, que não são... que são nocivas ao ser humano, elas servem para limpeza, descarga de privadas, né, que é um... Regar jardim, etc., assim por diante. Então, elas servem para isso. Essa água de reuso, ela pode ter um tratamento químico. Aí já é uma segunda etapa, já fica mais... E também tem energia solar, né? Que também não é estimulada. Aí entra na energia solar, que ajudaria bastante. Porque tudo isso, quer dizer, quando a gente fala, tem um custo baixo, uma tecnologia dessa. Não tenha dúvida. Tem um custo baixo, mas tem um custo. Então, por exemplo, se você mora numa casa e você fala, poxa, adorei, estou assistindo... Não é baixo, não, desculpa. Então, não é baixo. Esse baixo é relativo, não é? É baixo não, para se um prédio é um prazo de 10 anos, mas para residencial não é. Para residencial é caro, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Mas o que pode acontecer, só para concluir, o que deveria acontecer é que as nossas autoridades deveriam ter políticas públicas compensatórias. Você, por exemplo, eu moro numa casa, uma casa simples, da qual eu nasci. Não pretendo trocar de casa por causa do problema, não é o caso. Mas se eu tenho um incentivo no sentido de diminuir o IPTU, alguma coisa, tem um desconto, tem não sei quantos anos para pagar, eu vou investir, eu vou continuar na minha casinha. Então, eu acho que está faltando, acho não, né? Porque isso é achismo. É mesmo, é falta de interesse público, de poder público, mais uma vez, e de planejamento, não é, deputado Faria Lima? Então, Faria Lima vai falar logo depois do nosso intervalo comercial. Não saia daí, porque tem muito assunto para a gente discutir ainda. Eu te espero. Não existe justiça sem advogado. Um programa de entrevistas com personalidades, juristas e operadores do direito que tratam de questões do nosso dia a dia. Essa talvez seja a maior revolução, porque passou a justiça ao longo da sua história. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma meta de chegarmos em 2020 reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, não apenas por uma questão financeira,
não apenas por uma questão de estabilidade profissional, mas porque você tem verdadeira paixão e sonha em desempenhar aquela função. Acompanhe o Enfoque Jurídico. Eu sou o professor Oswaldo Murahara. Estou sempre com você aqui na TV. Sorria. Coisas boas virão, com certeza. Muito obrigado. Muito bem, Faria Lima, faça o seu comentário aí que eu te interrompi sobre o reuso da água, sobre essa questão. Vai faltar. Você tem cara que demora a tomar banho. Ah, tem. Tem com essa cabeleira linda que você tem, você fica lá, passa o shampoo. Como é que é? Não, eu tô acostumado a tomar banho todo dia. Apesar da minha descendência francesa. As pérolas. Mas veja o seguinte, o problema todo é o seguinte, é o outro lado. A gente brinca aqui, quer dizer, os problemas brasileiros, 3 concretos: conquistar a Amazônia sem destruí-la, eliminar as grandes discrepâncias e abismos que existem em todos os planos e gerenciar megacidades. Como é que a gente pode ter uma cidade de 10% da população viva aqui e transforme as represas em água de reuso? Porque só no centro da Guarapiranga tem 16 metros de matéria orgânica decantada. Por quê? Onde é que o pessoal vai urinar e fazer as suas necessidades? Porque, na realidade, chegaram à conclusão que não precisava de água para movimentar lá a Henry Bonding, que é aquela usina de ponta, precisava de líquido. Então, usam tudo. O problema é o desperdício. Você veja, por exemplo, no caso da Sabesp. Nós temos na cidade um desperdício de 1/3 da água que é ofertada. Estão trazendo, fazendo investimentos para trazer água lá do Vale do Ribeira. Do Vale do Ribeira. O que vão trazer para cá é o que é desperdiçado pelos canos todos furados. Então, o que nós, no Brasil, nós esquecemos isso. Eu brinco sempre com você. Nós só copiamos coisa errada. Aquela regra dos 3 S: Education, Engineering, Enforcement. Todo mundo agora gosta de falar inglês, vai para vários cursos, né? Então, Education é fácil, educação. Engineering é engenharia. E Enforcement é follow-up, é fiscalização. Isso não fazem. Não há manutenção em nada. A gente constrói anéis rodoviários fantásticos, custam bilhões e não fazemos manutenção. Os túneis, quanto é que não custam? Não tem manutenção. A única coisa que até pouco tempo atrás tinha manutenção e muito boa era o metrô. Hoje não tem mais. Então, essa rede da Sabesp é uma rede que precisa ser mantida. Deveriam ter feito os investimentos para evitar o desperdício. Eliminando o desperdício, a deseconomia, as coisas poderiam ser muito melhores. Muito bem. Fundo partidário pagou defesa de réus do mensalão. Olha aí, o meu dinheiro, o seu dinheiro, porque falar recursos públicos fica muito distante, né? Então, falar o nosso dinheiro, né, vindos do fundo partidário, foram usados pelo PT e pelo PR para contratar os mesmos advogados de réus do mensalão e das operações Porto Seguro e Sanguessuga, conforme documentos da prestação de contas dos partidos. Para o presidente do TSE, ministro Marco Aurélio Mello, há uma impropriedade manifesta. Fala bonito demais, né? Pegaram, meteram a mão, pois recursos de origem pública não podem bancar despesas aí com processos criminais de cunho pessoal. Só eu que fico brava, minha querida Beth Russo. O seu comentário. Não, eu também estou babando de raiva aqui. Bom, mais uma vez a gente vê uma herança maldita da sequência do mesmo partido e muitas vezes até da mesma pessoa num cargo público. Eu sou muito contra. Eu acho que tem que ter alternância no poder para atender exatamente o que o nosso deputado Faria Lima falou agora há pouco. A questão de manutenção das redes e tudo mais. Quer dizer, se você está pouco tempo e vai sair, quer dizer, se você deixou bom, você deixa ali uma propaganda, né? Visível ou não, mas você tem uma propaganda. Alguém vai fiscalizar. Agora, se entra o mesmo ou amiguinho do que está, esquece. Aquilo vai levando, e quando você vai descobrir, está caro demais para a gente. É o que está acontecendo agora com relação a conceitos. Nós criamos um conceito de aproveitamento, de oportunismo, não de oportunidade no país, mas de oportunismo muito grande. Quer dizer, todo mundo está se deixando levar por esse conceito. E outro conceito terrível, que é confundir ou pensar que é a mesma coisa e acreditar nisso e colocar isso na prática, que é achar que o que é público e é privado é igual. Ou seja, o que bem disse a Liliane, eu paguei para o governo,
o governo tem que me devolver em serviços e tudo mais. Ele tem lugares certos para aplicar o dinheiro que a gente recolhe como imposto. E não fazer o que está acontecendo agora, quer dizer, é tudo nosso e vamos usar e acabou. Entendeu? Fazer florzinha de estrela no jardim público, no jardim do palácio, essas coisas que a gente vem vendo e vem assistindo caladamente e apoiando, porque vota de novo. Está na hora de acabar com isso. É uma vergonha, dói no bolso, dói na mente e dá vontade de gritar. Como gritar não dá? Então a gente pode gritar nas urnas. A gente só espera que essa urna seja séria também, né? Como a nossa intenção. Essa é a minha posição. Eu vou mudar todo mundo. Com certeza. Eu vou mudar todo mundo. Mas quem que você vai? Não vou falar nem de partido. Eu Liliane, vou mudar todo mundo. Tá todo mundo demitido. Eu vou passar limpo. Vou brincar de justos. Voltando ao tema principal, o nosso guia disse em Portugal que 80% do julgamento do mensalão, porque chegou à conclusão que agora existe o mensalão, era político. 80% dessa verba que é desviada é política ou é administrativa? Luiz Alberto. O mensalão, eu sempre disse aqui que é um ato, esse daí devia ser numerado, e seria o 8.435. Esse mensalão antigo, já devemos estar no 10.000 e qualquer coisa. Porque a relação entre executivo e judiciário, ela se dá promíscua, porque existe uma condição não verdadeira dessa relação, principalmente no que tange a interesse financeiro e interesse político. Então, hoje está aí um quadro, e isso ocorreu, o fenômeno se deu mais forte a partir de que a gente colocou o presidente Collor para a rua por conta de uma Elba, que nem um carro bom era naquela época, e por conta de outras coisas que ocorreram, se deu a condição, então, de que se haja essa relação promíscua entre o Executivo e o Legislativo. Agora... Executivo, Legislativo ou Judiciário? Você comentou? Não, Legislativo. O Judiciário já está envolvido. Já é outra parte. Ele já vai quando essa relação promíscua é denunciada. É uma metástase geral. Mas eu acredito que nós, se estivéssemos aqui fazendo uma meia-culpa de último dia do ano, de último dia da vida, daquele negócio que vai se acabar o mundo, todos esses legislativos, das 7.000 e poucos municípios, dos 27 estados e o federal, em todas as suas aulas, câmaras, assembleias e etc., diriam que já houve algum tipo de acordo entre o Executivo e o Legislativo. Na época que esse Legislativo fazia o domínio da máquina, quer dizer, ele empregava, ele dava emprego, ele dominava o emprego, o caminhamento da máquina, mais ou menos, aí ele tinha a condição realmente de sobreviver por si só. Mas outro dia nós vimos aí um arranca-rabo do negócio das emendas parlamentares, que é uma coisa absolutamente correta, certa, justa e honesta, e que pode ser encarada como sendo uma válvula de escape para o pagamento da promiscuidade entre legislativo e executivo. Então, essa coisa de mensalão e etc., isso vai ainda progredir bastante ao ponto de que se faça uma coisa definitiva, feito o ISS, o imposto da prefeitura. Se você chegar numa prefeitura decente, ela está lá cobrando 2, 3, 1, 4, 5, 20, 10, 0% sobre o valor da nota fiscal emitida. De acordo com aquela nota. Aqui em São Paulo, não. Você tem que subtrair o material empregado naquela obra, esse material tem que ser provado que foi entregado naquela obra, a subtração subtrai não sei o quê, você Sangue de Jesus, simplesmente é feito uma montagem para que haja essa promiscuidade. Quer dizer, você sendo fiscalizado, você tem que fazer alguma coisa para não morrer. Então, eu acho que esse mensalão é o espelho disto. E é uma coisa que ocorre há muito tempo. Não tem saída para nós, não. Tá? O que precisa é ter a visão de que a infraestrutura cada vez mais é necessária. Para isso, precisa ter dinheiro para investir na infraestrutura. Esse dinheiro para investir na infraestrutura ele só vai vir da economia da máquina. A máquina governamental ela tem que se adaptar a que sobre dinheiro para a infraestrutura, porque cobrar mais imposto a gente não consegue. Nós pagamos 37% de carga tributária. Nós recebemos então, 0% de serviço. O tal de Tiradentes fez uma manifestação que hoje corre as páginas da história brasileira por causa do 1/5, 20%.
Vai para os quintos do inferno, quando os portugueses queriam fazer a cobrança de 20% sobre o ouro extraído das Minas Gerais. Né? Nós pagamos o dobro hoje. E ninguém se manifesta. É absurdo. Ninguém se manifesta. Ninguém cobra então, pelo a prestação caminho de aumentar, serviço. Não pode mais. Agora tem que eu ser não o sei caminho se de pode, eu não economizar. sei se pode ou não pode. Nós estamos chamados a viver Alice no País das Maravilhas. Nós falamos de 5.565 municípios, como você falou, 27 unidades federativas. Esses municípios, 80% não conseguem sobreviver. É absurdo. Não conseguem sobreviver. Nós falamos aqui das deseconomias. Quer dizer, enquanto você está em São Paulo, com essa paralisação completa de trânsito, aí, São Paulo parou. Estava conversando outro dia, o Zé Carlos Figueiredo Ferraz, que era uma grande figura, ele pediu para que São Paulo parasse. O Paulo Natanael, que era secretário de Educação dele, chegou e disse para ele, mas você, Zé Carlos, você é um prefeito apenas de fato, juridicamente, porque tem outros 2 prefeitos que mandam em São Paulo. É o automóvel e a especulação imobiliária. Então, nós temos que levar em consideração todo esse contexto que nós vivemos. Se nós vai haver um momento de crisálidas nesse país. Nós vamos acordar, porque não é possível mais, nem dando bolsa Louis Vuitton, vai se conseguir evitar que esse povo acorde. Gente, para falar em acordar, olha aí, para evitar o caos aéreo na Copa, a Agência Nacional de Aviação Civil lança um pacote de punições previstas para empresas e até pilotos que descumprirem regras e horários de pousos e partidas. Questionado se as ações são um pacote de maldades, o presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, disse que a maldade é operar um voo fora do horário e atrapalhar o planejamento para a Copa. Isso pega ou não pega, Beth Russo? Olha, eu faço votos que não pegue, porque eu acredito que essa questão da Copa, ela é importante, claro, a gente está recebendo turistas, visitantes, quer dizer, o fluxo é muito grande de pessoas fazendo uso dos nossos aeroportos. Precisam de respeito? Sim. Assim como nós, cidadãos aqui que fazemos uso, todos precisam de respeito e que se cumpram os horários. Mas eu não piloto, não sei como é que funciona, mas eu tenho a impressão, eu sempre costumo achar que quem está... Você é um apresentador porque sabe apresentar. Quem opera a máquina sabe operar. Quem está pilotando sabe pilotar. E sabe os riscos e como fazê-lo e os riscos que tem. Se fala, não vai sair agora, é porque não tem condição de sair. Porque quem está lá na torre e tal, alguém já falou que não pode, etc. Quer dizer, é uma coisa meio complicada. A gente imagina que sejam pessoas responsáveis. Responsáveis que não vão ficar criando tumulto, que conhecem, né? Conhecem suficientemente as medidas de segurança para serem tomadas. Agora, elas não podem ser amedrontadas, pressionadas em função do cumprimento de um horário para não ficar feio na Copa, para o governo não se queimar, para não sei o quê. Quer dizer, isso não pode existir. E a gente sabe muito bem que não tivemos investimentos suficientes. Saiu uma matéria recentemente em que teria-se dificuldade de se comunicar porque o pessoal das torres e os pilotos ainda não falam um idioma fluentemente, o inglês fluentemente, tem dificuldade de entender as orientações e que isso demanda um tempo, quer dizer, tem um delay, como a gente chama aqui, para se entender aquilo que é dito e aquilo que realmente a pessoa recebeu a mensagem. E isso pode até atrasar, de repente, a saída de um voo. E não, é isso, tá, vamos levantar voo. Não é assim. Gente, o que é isso? Então, a segurança em primeiro lugar. Por isso eu quero que não pegue, porque a segurança tem que ser o primeiro critério de saída de um voo. E depois, aí sim, cumprir, porque todo mundo está para cumprir metas nos seus trabalhos. Claro. Aí deve ser cumprido. Vamos lá, Luiz Alberto. Eu acho que a lei de mercado ela já dá ordem a essa ordem da ANACTA. Né? Nenhuma companhia atrasa um voo porque gosta, porque sabe que perde o cliente, e nenhuma companhia sai atrasado porque gosta também. Eu mesmo cheguei agora de viagem e passei 1h30 parado dentro do avião para encontrar um lugar para parar, porque estava na inauguração lá do Terminal 3, excepcionalmente e tal. Mas estava nessa situação. Então, eu acho que realmente tem razão. Segurança em primeiro lugar. E quanto a esse negócio de atrasar o voo, etc., não será por conta do piloto ou por conta da companhia. A companhia sabe que perde o cliente fazendo isso. Então, eu acho que a lei de mercado ela é muito forte. Confio que a ANAC fez isso
para tirar dela a culpa que é dela hoje. A falta de infraestrutura nos aeroportos, a falta de gente especializada e com categoria para operar esses aeroportos, é que causam esses atrasos, tanto na bagagem como na entrada e saída desses aviões. Faria Lima? Eu vi que um dos maiores aviões do mundo não vai poder pousar aqui por causa das pedrinhas que existem na pista. Vou mandar o pessoal da ANAC contratar pelo menos uns varredores para dar um jeitinho brasileiro e tirar as pedrinhas. Ô, Jesus. Não, mas é verdade, é uma realidade, é uma realidade. A Beth mencionou que nós vamos ter muitos turistas, não vamos ter tantos turistas mais. Dos 600 mil parece que caiu para 150 mil. Os pacotes que foram vendidos anteriormente, parece que estão todos eles micando. Por quê? Por causa da ganância. O que eles fizeram, entende? É uma ganância. Estão vendendo agora ingressos aí a R$9 mil para entrar no estádio. Gastaram 30 bilhões nesses estádios. Minha filha esteve em Manaus, o estádio lá de Manaus é chamado de Elefante Branco. E o pessoal está se comunicando pela internet para iluminar Manaus, porque aí vai faltar luz no estádio, porque quando ilumina o estádio, falta luz em Manaus. Santo Jesus. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo. O ano inteiro em Manaus, tiveram 37 mil espectadores, e o estádio é para 45 mil. Ou seja, é realmente um elefante branco, que é algo inusitado na fauna nacional. E treinamento também está faltando, né? Quer dizer, no país. A gente estava muito preocupado com a questão dos turistas, da Copa e tudo mais, e se falou muito em aprender outro idioma, não aconteceu, isso também não foi importante, ok, já passou, mas educação é importante. A gente abordou uma série de fatores aqui, como o trânsito, então os motoristas não têm respeito no trânsito, não respeitam as mulheres, não respeitam os sinais, os ônibus e caminhões andam nas suas fileiras, em fileiras que não são devidas. Há um concurso de ônibus nas ruas em que você fica exprimido. Então, isso tudo é falta de educação, falta de respeito, e vai perpassando esse despreparo em todos os setores. Só você pensar num, isso vai acontecendo. Então, isso também precisa dar um tempo, né? Quer dizer, eu acho que está na hora de ter uma campanha pública, de ter uma campanha publicitária, de renovar os valores das pessoas, de se preocupar com o próximo, porque você faz a sua parte, que já está ajudando e muito. Gente, vamos à dica de hoje, dicas da gente. Dicas da gente. Dicas da gente. Dicas da gente. A nossa dica de hoje é um aplicativo que ajuda você, motorista, a encontrar combustível com menor preço. Com o Gaso é possível encontrar qual posto de combustível mais próximo, o que deve ajudar naqueles momentos aí de desespero, quando a luz vermelha se acende. O Gaso já tem mais de 60 mil postos ativos cadastrados no Brasil, todos mapeados. Os próprios usuários podem cadastrar as informações de preço de combustível. Caso o usuário do app vá a um posto e constate um preço diferente, pode sugerir uma correção. O aplicativo é de graça, está disponível para iOS e para Android. É só baixar na sua plataforma e economizar, tá bom? Muito bem, hora e vez dos nossos ouvintes e telespectadores que participam aqui conosco. A todos vocês, o nosso muito obrigada. A começar pelo Ronaldo Rodrigues de Sapopemba. Beth Russo, como não se indignar com a educação deste país? E não precisa ir longe, não. Aqui em São Paulo mesmo tem uma filha de 5 anos que recebeu o uniforme mês passado. O leite nem se fala. E cadê os 10% do PIB? É um desrespeito, né? É um desler. Aí, se é num lugar aonde as coisas funcionam... É pouco caso com o cidadão. Não é? No mínimo, alguém já teria sido demitido. Mas lá não, vamos levando. Mas aí você pode demitir. Exatamente. Né? Anote o nome em quem você vota. Não fuja desse compromisso, porque tem uma onda aí dentro da internet dizendo que a gente tem que ser contra o voto obrigatório e tal. Não, ao contrário. Esse é o único direito que a gente tem de se manifestar, é ali, na urna. Então, anote, pesquise, veja. Aquele que você votou, você já está vendo que não funciona, não é? E vamos renovar. Não estamos fazendo campanha aqui de ninguém, não, gente. Não. O antecessor era ruim. Aí vieram com a promessa de ficar bom. Melhorou para quem? Para mim não melhorou. Vamos dar oportunidade aí. Exato. Vamos fazer novo. O Sérgio Pereira, Marco Aurélio Cunha, para... Marco Aurélio. Que Marco Aurélio? Marco Aurélio não veio, gente. O Carlos Roberto, do Cambuci, Luiz Alberto, esta semana estava...
na Washington Luiz, e vi que apenas o primeiro trecho do monotrilho está sendo construído e custou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Foi a melhor solução mesmo investir em monotrilho ao invés do subterrâneo? Se o primeiro trecho custou quase 2 bilhões, nem quero imaginar no segundo. Não tem a mínima dúvida. O preço é mais ou menos equivalente, dependendo do que vai encontrar de água, rocha, etc., no subterrâneo. Mas a velocidade não se compara. Então, você fazer o monotrilho, quer dizer, fazer um tipo de trilho suspenso, né, VLT, monotrilho, ou aquele metrô de superfície, ele é mais rápido. Isso é a grande vantagem. O valor é aproximadamente igual, mesmo ainda o monotrilho ainda é mais barato. E mais rápido, inclusive, de fazer. Não, essa a única vantagem maior. É mais mas rápido de acredito fazer. que há uma preocupação que deve se ter quando se opta por um desses sistemas, que é a intervenção urbana, quer dizer, a intervenção estética e as consequências... Pronto, a intervenção estética é a única coisa que prejudica no caso há lugares que não, mas há lugares que é um minhocão moderno. Se torna uma violência que a gente tem que também pensar e colocar em discussão. A Cássia da Lapa, Faria Lima, eu acho que as faixas e corredores ajudaram em muito a população. Eu mesmo utilizo ambas. Corredor não. Antes, demorava 1h10 para chegar ao trabalho. Hoje, uso em 35 minutos. Me ajudou, sim. Não são apenas pintura, mas eu discordo de certos lugares onde elas foram colocadas, pois, além de usuário de transporte público, também sou motorista. O corredor é um elefante branco, uma coisa errada, uma atitude ruim e caro. A faixa é espetacular, a pressa, sim, aumenta. O corredor foi da Marta. O corredor está sendo agora. Não, mas foi da Marta também. E agora também. E aí agora se perpetuou. Agora se perpetuou e agora vai ter o grande investimento em corredor. As faixas são coisas como se fosse provisória. Serão instalados corredores, inclusive em várias vias que só tem a faixa. O Valmir Gomes, da Saúde, onde está o Ministério Público nesta hora? Que não intervém na questão das greves e, de última hora, falta de respeito com o trabalhador. Queria fazer greve? Quer fazer greve você aí? Faça, é ótimo. Eu apoio, mas não comecem a fazer greve qualquer dia, qualquer hora, e muitas vezes sem apoio dos próprios sindicatos. É isso mesmo. Em qualquer lugar. As greves, por exemplo, na Paulista, é um absurdo. Nós temos 11 hospitais ali. É a vida humana que corre risco. Ô, Faria Lima, a Rosa de Guanás pergunta, 1 mês para a Copa, como é que o Brasil vai receber esses turistas com a bagunça que aqui está? Olha, parece que com dengue lá em Campinas, os portugueses, vou falar dela agora, vamos falar da parece dengue. Que vão ser recebidos com dengue. A dengue também está em outros locais. Parece que estão treinando os assaltantes agora a falar inglês para facilitar, entende, o assalto, porque a situação é crítica. Eu acabei de voltar, entende, de uma viagem nos Estados Unidos. Os meus amigos lá estavam preocupados em relação à Copa. Eu disse, por amor de Deus, não vá. Porque eles acham que tudo que aconteceu em Pedrinhas é o que está acontecendo no Brasil. Que nós estamos decapitando gente, entende, no meio da rua, que nós estamos estuprando os turistas, entende, nas vans, nos ônibus no Rio de Janeiro. Aliás, o próprio Valk disse, olha, eles estão pensando que isso aqui é Alemanha, não é bem Alemanha, não é mesmo. A situação, a cordialidade do brasileiro chegou a um ponto que ela está se modificando um pouco. Lixamentos, né, acontecendo, enfim. Olha, gente, os casos de dengue no estado de São Paulo aumentaram 62% em 1 mês. Segundo a Secretaria de Saúde. Desde janeiro, foram 54.423 registros. 8 cidades reúnem 70% deles. Votuporanga, Americana, Jaú, Campinas, Taubaté, Santa Bárbara, Osasco e São Paulo. Há 15 dias, o secretário municipal de saúde disse que controlaria a doença em São Paulo em 2 semanas. Esperamos e nada aconteceu. Está matando mosquito. Você esqueceu o litoral. A situação no litoral é crítica. É crítica. E essa dengue é uma doença terrível, porque ela é como se tivesse que dar uma surra. Você fica com dor de cabeça, você fica com a tensão nos olhos. É um negócio lamentável. Olha o desperdício, olha a deseconomia que é causada. Por quê? Por falta de saneamento. Falta de saneamento básico, falta
de falta ação. de educação também da população e de uma ação pública mais uma vez. Quando a gente fala da esfera municipal, porque nós falamos várias, né, vários locais, é falta de ação pública em vários locais, ação municipal em vários locais. Precisa ter educação, sim, porque a gente sabe, por exemplo, uma rua tem terreno baldio, tal, precisa ter alguém, uma equipe da prefeitura que vai até lá. Se você tem uma casa fechada há muito tempo, abandonada, está lá, quer dizer, ela deve com certeza ter algum ponto que favoreça os mosquitos. Agora, tem um detalhe, se você trabalha, você não pode ficar lá na fila tirando uma fichinha esperando ser atendido na prefeitura. Não é? Vamos falar a verdade. E pela internet não via acontecer nada. Então, precisa ter atenção. Não basta só se eleger. Precisa ter atenção com a população. Isso aí é uma coisa que, aliás, se eu não tenho tempo de fazer, o prefeito tem que ter. Viu, Beth? E eu vou fazer um registro aqui, porque eu acho de uma falta... Acho não, também tenho certeza, tenho rodo achar, né? Falta de educação, viu? Nós convidamos aí o vereador Marco Aurélio Cunha. O seu espaço ficou vago aqui, é um homem público que vinha, inclusive, dar satisfação sobre várias coisas. Ele é vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Olha, seu vereador, o senhor não faltou conosco, não, o senhor faltou com o seu eleitorado, o senhor faltou com as pessoas que, de bem, querem informações corretas, sérias, inclusive de bons trabalhos e de maus trabalhos. Mas, a começar pela sua falta... aqui, e inclusive sem sequer se justificar, porque isso é uma falta de educação, além da falta, a falta de educação aí por parte da sua assessoria, inclusive, né? É muito chato, porque aqui nós temos pessoas que convidamos e temos pessoas que pedem para vir. Pedem porque sabem que é um programa sério, um programa que a gente tem compromisso com o telespectador e ouvinte. Lamentável aí que a sua assessoria não tenha tomado essa iniciativa de pelo menos inventar uma historinha, porque no final é sempre a invenção, né? Vamos lá. Quero ouvir de vocês aí o comentário da dengue. Alguém mais? Podemos seguir? Não, podemos, tranquilo. A dengue tem Dengue, ebola, tem uma série de situações novas que estão exigindo uma série de atenção. A ebola está matando gente lá na Guiné, está matando na África Ocidental. Absurdo. Então, está chegando no Brasil. Agora, com esses voos, é exatamente a facilidade que você, em 6 horas, 12 horas no máximo, você pode trazer essa situação mais crítica para o Brasil. A dengue, por ela ser um mosquito, né, que ele se dissemina nas águas limpas e não sujas, como esgoto, etc., ele depende bastante de uma educação da população. Isso a Prefeitura de São Paulo tem feito pouco, mas as prefeituras do interior têm feito até bastante campanha. Eu acho que o que diminui a dengue é a educação da população. O segundo lugar é o problema do mato, né? Todas as praças, parques, terrenos baldios, locais, ambientes onde tem mato abandonado, isso deve ser fiscalizado pelo poder público para melhorar, junto com a ação do cidadão. A dengue é um mosquito especial, quer dizer, quanto mais sujeira ele não está. Ele só está lá, tiver alguma coisa que acumule água limpa. Tem que ter uma linha direta para que o cidadão possa reclamar. Porque você vê uma coisa errada, você tem que passar e ligar. Pronto, isso ajudaria demais. A zeladoria da cidade é lamentável, é lamentável. Só um comentário rápido aqui, interessante. Você pensa que o animal que mais mata homens é o crocodilo, é o leão? Não, é o mosquito. É o mosquito da dengue. O mosquito é o animal que mais causa mortes. Eu acho que quem mata mais é o outro homem, quando ele deixa de cumprir a sua obrigação. Também, todos aqui, concluímos aqui a alegria em recebê-la, viu, Beth Russo? Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Luiz Alberto de Araújo Costa. Muito obrigado pela oportunidade. Também ao nosso querido Roberto Faria Lima, José Roberto Faria Lima. Obrigado. Um beijo, viu, querido? E a você que esteve conosco, nosso muito obrigada. Lembrando que gente que fala tem a direção-geral, jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, Soneildo Neres e Cléo Rodrigues. Beijo a todos e até o próximo programa.